Uau, eu já fiz um vídeo aqui falando de fute. Vou te falar, ontem à noite teve outro fute. E na verdade já teve vários fute. E a mesma coisa continua acontecendo. Mas ontem à noite aconteceu de novo, só que foi mais além. Vamos conversar sobre isso, cara. Eu não tô acreditando, mas no final das contas quem precisa compreender tudo sou eu, né? Vamos falar de... Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Nossa, bem-vindos ao canal da Rosteiros in the House. E, velho, vou te falar, vamos conversar sobre fute, mano. Nossa, é complicado essa parada na minha vida. Porque, assim, eu não sou um grande torcedor de futebol, por motivos óbvios. A gente pode até falar isso em outro momento. Mas eu gosto de jogar, cara. Desde pequeno eu jogo e, cara, eu me divirto jogando. Só que eu me divirto em todos os aspectos. Primeiro que a gente tá jogando ali, a gente tá jogando com o propósito de ganhar a partida e tudo mais. Mas o que mais me encanta, o que mais me diverte é o futebol bonito, sabe? Aquele futebol assim, limpo. Aquele futebol onde, pô, tem uma firula aqui, um negócio ali. Sem exagero também, porque o cara não toca, fica sem objetivo, fica dando volta ali. E quando vê, perde a bola e toma gol, né? Mas, cara, é interessante que, juro por Deus, eu acho que quando eu penso assim nas coisas que já me tiraram do sério algumas vezes, poucas vezes até, mas que tipo, realmente me tiraram do sério, tava relacionado a futebol, de estar jogando futebol, velho. E tipo assim, de certa maneira é engraçado até de repente criar, hoje em dia não mais, mas antigamente eu lembro, tem algumas pessoas que vêm na minha cabeça, passaram pela minha vida e tinha a ver com futebol, e existe, hoje lógico, é que a vida acabou não dando uma outra oportunidade de poder parar e falar, tipo, de quebrar isso e falar com a pessoa e tipo, meu, nada a ver, só pra realmente limpar aquela coisa assim que existe, mas existiu uma antipatia, sabe? De se criar uma antipatia em relação à pessoa, simplesmente porque as pessoas acabam se demonstrando uma outra coisa, sabe? Quando tá fazendo isso, e eu não consigo compreender a lógica de você simplesmente, de certa maneira, mudar o seu caráter, os seus valores, assim, quando você tá jogando alguma coisa, né? Mas isso eu acho que é parte da competição, né? E a gente tá envolto num mundo extremamente competitivo, e aí acho que cabe a nós às vezes dar um passinho para trás, observar o que acontece para não fazer parte dessa muvuca toda, não fazer parte da seguinte maneira, estar consciente ali para não aumentar a bagunça, você entende? Porque realmente o mundo é extremamente competitivo. Eu acho interessante, até me veio à cabeça, não sei se você conhece o Eduardo Marinho, e ele fala uma coisa interessante, que dentro da trajetória dele o competir foi muito frustrante para ele. Ele fala assim que, eu não sei se você assistiu, procura, muito bom, ele fala assim que uma vez ele tava competindo numa corrida de bicicleta, aí ele pegou em terceiro lugar, se eu não me engano, e o terceiro lugar qualificava pra alguma coisa, só que ele tava na primeira competição, e tipo, pra ele não tinha importância nenhuma aquilo, já pro cara que perdeu o terceiro lugar pra ele, era um cara que competia profissionalmente, e o cara ficou arrasado, e aí, sem prolongar, o Eduardo Marinho pegou e falou que, poxa, aquilo foi terrível, porque a vitória dele, a alegria dele, automaticamente se tornou a tristeza de uma outra pessoa, aonde pra ele aquela competição não era nem um pouco importante, já pra aquela pessoa que competia profissionalmente e tudo mais, era assim o fim, era o que ele esperava, foi para aquilo que ele treinou por todo o tempo. Então tipo assim, talvez exista o mérito, porque daí o cara não treinou o suficiente, não, mas é muito mais o que você desperta e o quão importante é aquilo pra você, e quão importante é você realmente comprovar que você é melhor que alguém em certas coisas, né? Aí entra várias coisas, por exemplo, eu gosto de correr, e o esporte como a bicicleta também não é muito diferente, são esportes onde o principal desafio é você ser melhor que você, não dá pra você, tipo assim, treinar pra ser melhor que fulano, primeiro você tem que passar as barreiras dos limites do seu corpo, então é uma coisa bem individual e interessante, mas mesmo assim, essa coisa de competição traz isso, a sua vitória às vezes é a tristeza do próximo, mas isso refletido no mundo todo. Agora voltando pro fute, velho, puta, aconteceu de novo, e cara, como eu falei, do que eu lembro da minha vida, esse é um negócio que sempre me tira do sério, porque mostra, reflete, ilustra como as pessoas, falta bom senso nas pessoas, ou pelo menos como elas colocam tudo isso de lado na hora de fazer esse tipo de coisa, na hora que a competição é imposta. Só que, velho, a competição não é só no futebolzinho ali não, tem competição em todo momento, principalmente no trabalho e tudo mais, e beleza, o que você é capaz de deixar de lado,
mediante a você, a seus valores, tá ligado? O que você é capaz de fazer numa situação como essa de um trabalho, por exemplo, sabe assim? A gente fala assim, não, imagina, nessa situação, será, velho, será? Ainda mais a gente super refém dos nossos impulsos. E aí o que aconteceu foi o seguinte, cara, eu tava com a bola, aí eu peguei e cortei o cara, ele era o último, ele era o pivô, era a quadra, ele era o zagueiro, era a quadra, e era um contra-ataque, aí eu peguei a bola, cortei o cara, beleza, ia sair eu e o goleiro. E cara, eu tô falando de um futebolzinho ali pra se divertir com a galera, eu não ganho nada pra isso, pelo contrário, a gente acaba se machucando, dor no corpo, só que machucado que, poxa, acontece ali do seu esforço, não um machucado que foi realmente feito por uma outra pessoa, dizendo que faz parte do jogo. Mas beleza, a hora que eu cortei ele pegou e deixou o pé mesmo, assim, ó, colocou o pé pra trás, assim, ó. Cara, o pé dele entrou no meio da minha perna, assim, mas eu fui moindo pro chão, assim, ó. Primeiro, o impacto dele colocar a perna na frente da minha, que foi, meu, doeu pra caramba. Segundo, o fato de eu ter caído. E aí, tipo assim, cara, eu fiquei muito puto, porque foi na maldade mesmo, assim. E aí a justificativa é simples, a justificativa é assim, eu vou deixar você fazer gol? Cara, eu não acredito que ele tá falando isso, velho. Qual o problema de fazer 35, de tomar gol, de perder, de ganhar? Isso não vai mudar nada. Mas divirta-se, não atrapalhe o divertimento de uma outra pessoa. Aí, na hora que ele fez isso, eu caí no chão, falei, caramba, velho. Aí eu falei, fulano, pelo amor de Deus, você vai me machucar, velho, porque não é a primeira vez que ele faz isso. É aquela coisa que tá sempre fazendo, sabe assim? O cara esquece a bola e vem em você a todo momento. Aí eu falei, fulano, você vai me machucar, velho, para com isso, mano. Aí ele pegou e falou assim, isso aí é parte do jogo, eu vou deixar você fazer gol. Nossa, aquele negócio, o sangue subiu na minha cabeça, velho. O sangue subiu e aí eu peguei e perdi a razão no seguinte sentido. Sabe quando eu vi assim, eu falei, puta, não acredito que o cara falou isso. Eu falei, meu, vai se fuder, tá ligado? Eu peguei e falei mó alto assim, falei, você vai me machucar, velho, não vale a pena, a gente tem que trabalhar. A hora que eu falei, você vai se fuder, ele pegou e veio assim na minha direção, se estufando o peito e falou assim, isso aqui é coisa pra homem, futebol é coisa pra homem, se você não aguenta jogar, sai daqui, não joga, não sei o que lá. Aí eu falei, mano, esse era um cara, velho, de 40 e tantos anos, sabe, assim, ó, acho que tem uns 2 ou 3 filhos, inclusive o filho dele tava jogando junto ali, sabe, e o cara em pleno século 21, 2019, falando que futebol é coisa pra homem, não é pra mulherzinha. Cara, ele não conseguiu nem perceber, lógico, ali me deu um impulso muito grande, tá ligado, me deu um impulso muito grande, eu errei, não consegui segurar o meu impulso, assim, né, e peguei e xinguei ele, acabei perdendo a razão nesse sentido, com certeza, mas ele não conseguiu pôr a mão na consciência um segundo, assim, tá ligado, e deixar de lado essa questão e entender. Eu tinha falado tudo, cara, você vai me machucar, sem sentido, a gente tem que trabalhar amanhã, isso aqui não vale a pena, a gente tá brincando. Não, ele veio pra cima de mim e eu tenho certeza que se, no caso de eu ter falado alguma outra coisa que fosse contra a ideia que ele tinha, de qualquer maneira, tipo assim, eu fiquei normal, até porque eu acho assim, velho, não, sabe assim, eu tava tranquilo e só percebi na hora que ele veio assim, estufadão, eu falei, nossa, velho, é um nenê de 40 anos, velho, tá ligado? É um nenê de 40 e poucos anos, você não tá perto dos 50, sabe, velho? E tipo assim, não, entenda, se você tem essa idade, não existe esse problema, a gente só percebe como as pessoas às vezes param no tempo e param de se desenvolver, de entender um pouco a vida, sabe assim? Em nenhum momento ele abaixou a guarda, a ignorância veio à tona, a arrogância, sabe assim, ó, o ego pra cima, assim, sabe? E o cara veio pra cima de mim, velho, tá ligado? Eu fiquei parado e falei assim, é um cara ali que tá sempre jogando com a gente, um cara querido, um cara gente boa, sabe assim? Mas simplesmente veste uma máscara terrível quando tá aí. Assim a gente vê as pessoas na sua realidade, às vezes na sua essência, sabe? Porque é nesses momentos onde você tem a opção de deixar de lado, que assim, o melhor a se fazer, deixar de lado, é perceber a situação, entender, só que inconscientemente a pessoa tá tomada pelos impulsos mesmo. Eu acabei xingando ele, mas é que não é a primeira vez, sabe? Tô me justificando, assim, não vale de nada, mas não é a primeira vez, e você fica assim, cara, eu venho aqui pra me divertir, em algum momento eu vou me machucar, sabe? Aí ele pegava e falava assim, eu te machuquei, eu faço isso aí, mas é porque eu não quero deixar fazer gol e tal, alguma vez eu te machuquei, mas, cara, daí tipo assim, eu fico pensando, cara, você tá esperando me machucar
machucar pra mudar de atitude, pra enxergar isso. Eu tô tentando te falar. Lógico, tem coisa daí você nem consegue dialogar, não existe diálogo mais. Ele só tentando se justificar, eu falava, cara, você tá errado, ponto. Aí ele vinha e aí não queria jogar, e todo mundo, vamos jogar, para de falar, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu falei, caramba, velho, caramba. Aí eu entendi o seguinte, meu, o negócio é eu dar um passo pra trás, eu já sabia da situação, mas parece que a conscientização de alguma maneira, tipo assim, o problema é que se aquilo não te afeta, se a falta de bom senso, a falta de noção de uma pessoa não te afeta, é meio que, poxa, tudo bem, velho, ó, entendi. Só que a hora que isso vira contra você, velho, aí você percebe como é difícil, velho, você percebe como é difícil você lidar com aquilo, porque mesmo assim, mesmo você tentando ilustrar de todas as maneiras, antes você tentando prevenir uma coisa ruim de acontecer, a pessoa não enxerga de jeito nenhum, tá ligado? Aí eu peguei e falei assim pra mim mesmo, assim, eu falei, caramba, velho, olha, a gente vê que uma idade não tem nada a ver. Quando a gente para no tempo, na nossa própria cabeça, você pode ter 5, 15 anos pra sempre, velho, 15 anos pra sempre. E olha, tem gente com essa idade muito mais, sabe, consciente da vida e do mundo ao redor, das pessoas e das situações, sabe, velho? Aí no final das contas, lógico, também abaixou. Na verdade, a hora que ele veio pra cima de mim, eu falei, nossa, velho, eu estaria envergonhado, velho, eu estaria envergonhado, sabe, assim? E tipo, na hora, assim, eu falei assim, meu, sabe quando você já baixou meu sangue ali? Porque eu falei, velho, lógico, se eu respondo da mesma maneira, talvez ia começar uma briga uma briga corporal ali, sabe? Só que nunca, velho, eu nunca fiz isso. Na verdade, na escola, quando eu era mais novo, eu sempre apanhei, tá ligado? Apanhei algumas vezes na escola de nego fazendo bullying, isso quando eu era bem mais novinho, assim, sabe? E, cara, eu nunca revidei, não vai ser com 25 anos depois de investir tanto na minha consciência que eu vou deixar isso aflorar a esse ponto, né? E aí, no final das contas também, no final do jogo, eu peguei, fui lá, sempre cumprimento todo mundo, falo, pô, valeu, galera, que não sei o que lá. E cheguei nele, não foi diferente, sabe? Assim, lógico, fica aquele sentimento de falar, caramba, né, velho? Nossa, velho, caramba. Mas eu peguei, fui na sinceridade, cheguei nele numa boa, eu e ele, sabe? Sem chabu, peguei e falei assim, poxa, cara, desculpa ter te ofendido mesmo, o sangue subiu. E eu tava pensando assim comigo mesmo, tem certas coisas, tem certas pessoas que realmente escolhem aprender pelo lado mais difícil sempre. Só que é incrível porque a vida acaba mostrando em algum momento. É triste porque você tenta levantar a pessoa para uma ideia, assim, falar, poxa, cara, olha, não vale a pena. E a pessoa não capta, não absorve, não quer, a pessoa resiste. E resiste em se autoavaliar, sabe? Assim, não é dizer que eu tô certo, que eu tô errado, mas se o bom senso parar um minuto para refletir sobre aquilo, você sabe que, velho, não faz sentido o que você tá fazendo, pode machucar alguém. Então, enfim, eu peguei e falei pra ele, poxa, cara, desculpa por ter te ofendido, porque eu realmente perdi a razão na hora que eu falei isso. Essa foi minha parte, pedi desculpa e tal, e não exigi nada na volta dele. E daí ele até falou assim, pô, desculpa pela entrada. E aí você percebe que, tipo assim, o orgulho, né, o ego, a soberba ali, sei lá, vem e bloqueia, velho, bloqueia. Você, tipo assim, precisa se manter na sua razão, sabe, assim, coisa assim. Nem que pra isso seja necessário forçar essa verdade à base do soco, tá ligado? Sabe uns negócios assim? Você fala, gente, todo mundo, eu também preciso caminhar, senão eu não teria realmente xingado ele, sabe? Assim, é sinal que eu preciso também controlar meus impulsos, mas eu tava indignado nessa parte. Mas é complicado. E lógico, vou te falar que acho que coisa de 5, 10 minutos depois, ele se machucou sozinho, velho. Ele se machucou sozinho. Aí eu fiquei lá, não, lógico que não, né, mano? Eu só fiquei pensando assim, a vida começa a trazer umas coisinhas, sabe, velho? E tipo assim, essas coisas acabam vindo a cavalo. Então é um lembrete até pra mim. Falar assim, poxa, aquilo que eu fizer que realmente, naturalmente eu vou perceber que não foi a melhor coisa, realmente foi ruim pra mim e pra outras pessoas, isso vai voltar de alguma maneira. Tudo que a gente oferece volta, não tem jeito. Agora, sobre isso eu tenho certeza que em algum momento, eu não quero que aconteça. Pra mim, se ele passar por essa vida sem ter um problema em relação a isso, é melhor pra mim, tá ligado? Eu não quero carregar esse peso dessa observação, porque eu não tô jogando uma catiça no cara. Mas é natural, a atitude tende a levar isso. A hora que ele machucar alguém seriamente, ou a hora que ele se machucar seriamente fazendo isso, ele vai entender que isso nunca valeu a pena. Correr o risco de fazer isso nunca valeu a pena. É tipo assim, aquela coisa de sorte, tá ligado? Ele tá contando com a sorte de que sempre ele só vai bloquear a passagem do jogador. Cara, é feito pra
pra machucar, sabe? Não faz sentido. Bom, espero que você tenha entendido esse relato. Eu espero que, tipo assim, quando você estiver fazendo as coisas na sua vida, no seu lazer, que você, cara, que você se coloque no lugar e não deixe os seus valores de lado, a melhor parte de você de lado. Seja aquela pessoa que você tá querendo ser em todas as áreas da vida mesmo, sabe? Que isso vai fazer muita diferença mesmo, porque um deslize você pode machucar alguém e criar uma situação que você criou e afetou várias outras pessoas, ou afetou alguém, tá ligado? Se tiver que afetar alguém, afete positivamente, ajude essa pessoa, diga alguma coisa pra ela que vai ajudar ela na caminhada dela e não atrapalhar. A vida já é difícil pra todo mundo, você entendeu? Eu não preciso que ninguém me passe uma rasteira, assim como você também não precisa, sabe? A vida já vem bem turbulentas muitas vezes, a gente tem que ficar pulando rasteira dos outros, você entendeu? É uma metáfora vindo de uma realidade, né? Rapaziada, me conta uma coisa aí, vocês já passaram por situação diferente, vocês têm observado isso? Eu vou te falar, nem sempre fui esse da roça aqui não. Quando eu jogava, que eu era mais molequinho, ou antes de pensar disso, filho, era ferro e fogo, voador e xingamento, sabe? Era assim. Só que eu decidi aplicar a minha consciência em todas as áreas da minha vida. Então, eu gostaria de saber se isso já aconteceu com vocês, se vocês já fizeram isso. Comenta aqui embaixo, vamos discutir sobre isso, vamos crescer um pouco, vamos debater os assuntos, sabe? Porque é só assim pra gente enxergar novas coisas. E isso acontece direto, é só você pegar aí no YouTube por vídeo disso aí, você vai ver que o negócio perde a essência, perde a beleza, sabe? Perde a beleza. Isso que é o mais triste, sabe assim? Isso que é o mais triste mesmo e não ajuda ninguém. Demorou, rapaziada da Roceira? Muito obrigado, tamo junto. Se inscreve no canal aqui embaixo, o apoio está aqui embaixo também. Nossa, de coração, muito obrigado e vamos pra cima. Até a próxima, valeu.